Em 2001, Karen e eu estávamos fazendo reuniões nas Filipinas e recebemos a trágica notícia de que Mika havia morrido em um acidente de construção. E você sabe, essa foi provavelmente uma das coisas mais difíceis pelas quais passamos. Isso me ajudou a perceber de uma maneira especial o quanto nosso Pai deve nos amar, pois perder nosso filho primogênito dessa forma cria um grande vazio em sua vida. E você pensa nisso todos os dias, e isso dói todos os dias. Você nunca para de pensar nisso. Você nunca supera isso completamente. Esta é uma apresentação trazida a você pela Amazing Facts Brasil. A seguir, em Amazing Facts apresenta: o suicídio é um dos maiores erros que alguém pode cometer porque você destrói todas as suas opções. E se você acha que o suicídio vai acabar com os seus problemas, o que ele faz é selar permanentemente o seu problema sem nenhuma alternativa. Por mais de 40 anos, a Amazing Facts tem se dedicado a compartilhar a palavra de Deus por meio da mídia. Este programa apresenta os destaques de algumas de nossas melhores transmissões de televisão. Convidamos você a relaxar e aproveitar esta edição do Amazing Facts Brasil. A apresentação de hoje é um trecho da série de vídeos do Prophecy Code. Nesta manhã compartilharei aspectos do meu testemunho que nunca compartilhei antes. Na verdade, desde que o livro foi lançado, eu poderia começar indo para os slides. Acredite você ou não, esse sou eu. E desde que o livro foi lançado pela primeira vez em 1985 ou 1986, ele foi traduzido em 10 idiomas. É claro que muita coisa aconteceu. Isso foi há 19, 20 anos, quando ainda estava no processo de composição. E sempre há o risco de que, quando alguém compartilha seu testemunho pessoal, você possa fazer com que uma pessoa pareça maior do que a vida. E estou orando para que Cristo seja mantido por meio disso. Compartilho algumas das várias coisas pelas quais passei porque cometi muitos erros, na esperança de que você saiba que, apesar dessas coisas, Deus ainda pode nos alcançar e nos usar. Mas também quero ser muito real e não tornar as coisas maiores do que a vida. Todo mundo quer ser feliz. Acredito que isso é algo que todos compartilhamos. Mas os lugares e a maneira como as pessoas buscam a felicidade variam muito. Sabe, você me ouviu mencionar no início do programa que fico feliz quando saio da banca de jornal para ver os tabloides de supermercado. E às vezes eu simplesmente ria alto na fila. Eu sei que você não as lê, mas quantos de vocês admitem que leem as manchetes quando estão fazendo check-out? Mas você sabe por que essas são algumas das revistas mais populares da América do Norte? Isso ocorre porque eles lidam principalmente com a vida dos ricos e famosos. E, de alguma forma, as pessoas acreditam que, se pudessem experimentar essas vidas de forma indireta, acreditariam na ilusão de que a felicidade vem da fama e da fortuna. É por isso que muitos desses programas de TV que tratam dos ricos e famosos são tão populares. E as pessoas querem se casar com um milionário. Quem quer ser um milionário? Se eu pudesse ser mais popular, mais bonita, eu seria mais famosa. É realmente uma fantasia, uma ilusão. Fui criado com uma perspectiva incomum por causa da família em que Deus me colocou. Meus pais eram pessoas muito incomuns e motivadas. Duas pessoas mais opostas que eu acho que nunca se casaram. Você já ouviu a expressão, os opostos se atraem? Isso nunca foi tão verdadeiro quanto com meus pais. Minha mãe era judia de nascimento. Meu pai era batista. Minha mãe nasceu na cidade de Nova York e era muito sofisticada nesse sentido. Meu pai era um Okie, nascido em Oklahoma, que veio para a Califórnia durante o Dust Bowl. Ela era uma democrata, líder do movimento de liberdade feminina na cidade de Nova York. Meu pai era um republicano caipira. Quero dizer, eles eram tão completamente opostos que aqueles que os conheciam ficavam maravilhados com o fato de o casamento ter durado 6 anos. Minha mãe trabalhava no show business e meu pai no setor de aviação. Vou começar mais especificamente com o pai. Um homem muito incomum. Seu pai morreu quando ele tinha 7 anos de idade e deixou sua mãe grávida de 3 irmãos mais novos. Meu pai era o mais velho e aprendeu desde pequeno a trabalhar duro durante a depressão. E era muito, muito pobre. Eles costumavam salvar as cordas. Quero dizer, só para você ter uma ideia de como as coisas eram na infância. Durante a Segunda Guerra Mundial,
papai conseguiu estudar um pouco e recebeu instrução de voo. Ele entrou na Segunda Guerra como piloto e instrutor e esteve no exterior durante o dia D. E tem várias histórias interessantes para contar. Após a guerra, ele queria continuar trabalhando com aeronaves. Ele começou a comprar e vender aviões. Quando eu morava com meu pai na infância, ele tinha uma mansão em Miami Beach. Nasci em Burbank, Califórnia. Mas meu pai transferiu seus negócios para Miami Beach e durante anos teve uma mansão lá. Em uma ilha, uma das ilhas do pôr do sol em Miami Beach, e todos os brinquedos, Learjet, este é um dos Learjets do meu pai. Ele já teve vários ao longo dos anos. Certa vez, ele não sabia qual comprar, então comprou 3, experimentou-os e depois vendeu os outros 2 com lucro. Você tinha carros de corrida, um Rolls Royce e todos os brinquedos que os milionários deveriam ter. Tínhamos um mordomo, a empregada e essas coisas. Agora, minha vida passaria por mudanças muito drásticas. Quando eu morava com minha mãe em Nova York, para onde ela se mudou, era muito diferente de quando eu morava com meu pai em Miami Beach. Depois, eles nos mandavam para morar com a vovó e o vovô, que foram muito pobres a maior parte da vida na Califórnia. E meu irmão e eu passamos por algumas mudanças muito radicais ao irmos de um lugar para outro. Mamãe e papai se casaram várias vezes e fomos mandados embora muitas vezes. Todos os membros da minha família, meu irmão, minha mãe, meu pai, meus avós, já estiveram nas manchetes nacionais em algum momento ou outro. Não tenho tempo para contar a você tudo sobre isso, mas tenho uma família em comum. A felicidade não vem das coisas desta vida. 90% das vezes, eu o via brevemente pela manhã, a caminho do trabalho, e ele sempre chegava em casa embriagado e bebia até dormir todas as noites. De que adianta você ter todo esse dinheiro e ser infeliz? Do outro lado da equação, a mãe e o pai são muito diferentes. Nasci na Califórnia, mas após o divórcio, meus pais seguiram caminhos distintos. Mamãe foi para Nova York, envolveu-se com o show business. Ela era talentosa e, permita-me dizer, muito bela. E acho que saía ao pai. Ela era praticamente autodidata, abandonou o ensino médio, mas aprendeu a tocar piano, violão, era letrista e começou a compor músicas para Elvis Presley. E alguns de vocês se lembram desse nome. Algum de vocês se lembra de Andy Williams, Frank Sinatra, Frank Avalon. E ela estava compondo músicas para algumas dessas pessoas naquela época. Ela foi atriz, principalmente em pequenos papéis em grandes filmes. Algum de vocês já viu Os 10 Mandamentos? Creio que era escrava. Engraxando a pedra, e ao vermos com as crianças dizemos, lá está a vovó, e então ela se foi. Portanto, ela era atriz, mas nunca teve muito sucesso nesse campo. Seu verdadeiro sucesso veio como crítica de cinema. Ela foi uma compositora de sucesso, dramaturga e crítica de cinema. Ela substituiu Rona Barrett no Good Morning America e foi presidente e fundadora da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles. Você reconhece, é claro, Muhammad Ali, Cassius Clay e ainda se lembra de George Burns? Sim. Esta é a mamãe. Todos eles são em preto e branco, porque ela tinha um mural em que todos eles eram feitos em preto e branco. Foi a única maneira que encontrei para você. Sylvester Stallone. Tem uma foto colorida aqui, e me lembro disso. Eu estava lá quando essa foto foi tirada. É a mamãe e os 3 patetas. Esses são os Moe e Larry originais. Substituíram Curly, já falecido, mas consegui conhecê-los. E todos eles têm 70 anos de idade e ainda são muito engraçados. E assim, mamãe era famosa. Ela e nós, meu irmão e eu, conhecíamos muitas dessas pessoas na infância. Falcon era meu irmão mais velho. Meu pai deu a nós 2 nomes de aviões e eu recebi o nome de Douglas em homenagem à nave de DC, o que não é tão ruim. Eu poderia encontrar meu nome em um chaveiro, mas meu pobre irmão, meu pai lhe deu o nome de Falcon, não sei lá, Falcon Funjet ou algo assim, e ele cresceu com o nome Falcon Bachelor. E ele era muito zoado na escola porque já era pequeno por causa da fibrose cística e tinha cabelos ruivos. Não parecíamos nada um com o outro, mas tínhamos os mesmos pais. Olhos castanhos, sardas têm olhos azuis, sem sardas ou cabelo, certo. Bem, nós crescemos na cidade de Nova York e morávamos na 51st Street no lado leste e na 81st Street no lado oeste. Formalmente só concluí a 9ª série, mas estudei em 14 escolas diferentes. E vários deles eram internatos. Meus pais me mandavam com frequência para colégios internos. Às vezes, eles nos mandavam para um acampamento de verão porque minha mãe queria tanto ser famosa e meu pai queria tanto ganhar dinheiro que meu irmão e eu parecíamos atrapalhar.
Estudei em uma escola católica. Estudei em uma escola militar. A primeira escola militar em que estudei foi a Black Fox Military Academy. E eu sei que Donald Trump também foi lá. E eu tinha 5 anos de idade. Você pode dizer que queriam nos tirar de casa. E, novamente, fui para a New York Military Academy quando tinha 11 anos de idade até os 13. E estudei em escolas judaicas. Estudei em 2 escolas católicas diferentes, em várias escolas públicas, de fato, e esta é outra foto minha na New York Military Academy. E você sabe, uma coisa de que me lembro é que provavelmente eu era mais feliz na New York Military Academy do que em várias outras escolas. E você sabe por quê? Acho que é porque foi a primeira vez que realmente tive estrutura e disciplina em minha vida. Porque era a primeira vez que eu realmente tinha estrutura e disciplina na minha vida. E aprendi que você não pode ser feliz sem autocontrole e disciplina. Agora, para vocês que são pais e para algumas crianças que possam estar ouvindo, eu estudei em outra escola quando tive problemas e entrei e saí da cadeia. Fui para outra escola quando tinha 14 ou 15 anos de idade, chamada Pine Hinge. Era uma escola experimental no Maine para crianças que tinham dificuldade de se adaptar à educação normal e que operavam com base no princípio de que você não pode forçar um jovem a aprender. Você precisa simplesmente colocá-los em um ambiente em que estejam expostos a coisas e eles aprenderão sozinhos. Então fui para uma escola que era a mais rigorosa da América do Norte, a New York Military Academy. É a escola primária de West Point, a escola mais rígida da América do Norte. E de lá fui para a escola mais liberal e desestruturada da América do Norte. Onde acha que eu era mais feliz? Vários jovens tentaram se suicidar em Pine Hinge e a escola fechou, acho que no ano seguinte à minha saída. É curioso que meus pais me enviavam para escolas religiosas pensando terem melhor ensino. E você sabe de uma coisa? Se os jovens forem criados sem acreditar na existência de um Deus, não vejo como eles poderão ser felizes. Porque estou convencido de que você não pode ser feliz se não souber algo sobre de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde está indo. E eu não possuía tais fundamentos. Comecei a pensar em suicídio quando tinha 7 anos de idade. Sério, eu pensava em qual seria a melhor forma de me suicidar. Acredito que parte disso também se relaciona a um lar desfeito. Sabe, de vez em quando recebo telefonemas de pessoas perguntando sobre suicídio. E eu digo que o suicídio é um dos maiores erros que alguém pode cometer porque você destrói todas as suas opções. E se você acha que o suicídio vai acabar com os seus problemas, o que ele faz é selar permanentemente o seu problema sem nenhuma alternativa. Enquanto você estiver vivo, disse Salomão, um cão vivo é melhor do que um leão morto. Onde há vida, há esperança, né? Por isso continuei adiando, e graças a Deus. Quero dizer, o Senhor, eu sei que muitas vezes o Espírito Santo disse, eu tenho um plano para você, mas não hoje. Fugi de casa pela primeira vez quando tinha 13 anos de idade. Estive em um reformatório por breves períodos de tempo porque estava com problemas. Certa vez fui preso e quis dizer a eles quem eu era porque preferia ficar na cadeia a voltar para casa novamente. Estava tão infeliz. E a última vez que saí de casa, eu tinha 15 anos quando fugi e peguei carona até Boston. O pai disse, não quero mais você, não sei o que fazer contigo, e comecei a invadir casas. Agora eu era um ladrão, não para me divertir, mas precisava do dinheiro. Tornei-me um ladrão, roubava carros, televisões e tinha um emprego de meio período como segurança. Eu vigiava os locais à noite e roubava durante o dia, porque se você sai de uma casa à noite com uma TV, parece suspeito. Mas se fizer durante o dia, quando todos trabalham, pensarão que está só se mudando. Então, era assim que eu estava vivendo. E então um amigo meu, que gostava dessas religiões orientais, soube do meu trabalho diário. Seu nome era Jerry, e eu disse, você vai me entregar? Ele disse, não, Doug, não preciso entregar você. Ele disse, Deus vê o que você está fazendo e seu karma vai pegá-lo. Pouco tempo depois de ele ter me contado isso, acordei em meu apartamento em Boston, a porta estava aberta e minha televisão havia sumido. E meu rádio. E eu estava realmente furioso. Chamei a polícia imediatamente. Eu queria que eles rastreassem. Senti que eles invadiram minha privacidade. Eu queria que eles pegassem esses ladrões. E tudo estava dando errado. E eu disse, cara, o que me convenceu pode parecer estranho. Era uma coisa pequena. Eu não parei de roubar de uma vez. Eu diminuí o ritmo. Usei o adesivo. Mas estava numa casa e peguei uma caixa do mix de panqueca instantânea do Krusty. Lembram disso vocês? Era a variedade de trigo integral.
E fiz isso porque, embora eu seja um hippie, você sabe, e esteja bebendo e fumando e usando drogas e LSD e ficando acordado a noite toda, eu só como trigo integral porque as outras coisas não são boas para a saúde. Então roubei esta caixa de panquecas de trigo integral. E na parte superior da caixa havia um carimbo de 1,19. Isso foi antes da época do código de barras, o pequeno círculo azul. Algum de vocês se lembra disso? Estampado acima, 1,19. Naquele mesmo dia, alguns amigos foram à minha casa. Eu tinha um pote novinho de Tang, bebida instantânea para o café da manhã. Eles pegaram o frasco, eles beberam tudo. Ao lado do pote vazio, havia uma tampa marcada com o esbor 19. Olhei para a mistura para panquecas, 1,19, e pensei, o crime não compensa. Deve haver um Deus. Quando percebi que Deus existia, comecei a procurar. E enquanto estava em Boston, comecei a explorar um amplo espectro de religiões diferentes. Aprendi que um cristão não é um seguidor de cristãos. Um cristão é um seguidor de quem? De Cristo. E as pessoas decepcionarão você. Jesus nunca deixará você na mão. Amém. Então comecei a me interessar por muitas das religiões mais exóticas e comecei a pesquisar algumas das religiões da nova era. Pesquisei sobre o budismo e minha mãe desejava que eu continuasse com o zen budismo, o hinduísmo e a meditação transcendental. E eu me sentava de hora em hora, meditava e tentava ser um com o Deus em mim. Meu pai veio me visitar um dia e eu era um figurão. Eu disse, você quer? Deixa eu pagar o jantar para você, pai. E eu disse que agora tenho meu próprio apartamento. E estava mostrando a ele todas essas coisas. E ele estava tão desanimado. Ele disse, Doug, você está jogando sua vida fora. Você precisa estudar. Ele disse, você sabe que seu irmão está doente. Tenho um meio-irmão, John, de Betty, que trabalhou para papai até a morte dele. E ele disse, o Falcon está doente. Ele disse que se você quiser trabalhar para mim, terá de estudar. Ele disse, encontrei uma escola, você vai adorar isso. Ele disse, é uma escola num barco. Ele diz que há garotas. Você viaja ao mundo, vê paisagens, faz esqui aquático e mergulho, pede para dar mais uma chance à escola, diz que vou adorar isso. Ele me implorava e, sabe, eu não conseguia recusar. Então eu disse, tudo bem. Ele estava tão animado que me levou direto para o aeroporto. Não sei quem ele pagou, mas conseguiu um passaporte e foto em poucas horas. E ele me levou ao aeroporto. Ele voou comigo para Milão, na Itália, onde o barco estava estacionado, atracado. Ele me entregou com um sorriso no rosto e então descobri que havia sido enganado. Essa escola que ele fez parecer tão boa era, na verdade, uma escola muito incomum e exclusiva. Chamava-se Flint School Abroad. Eles pegavam seu passaporte. Basicamente, eles diziam que se você fugisse na Turquia ou em alguns desses países, você seria preso. Eles colocavam medo em você. Eles disseram que não há nada que você possa fazer. Você vai apodrecer na cadeia. Um dia, o capitão me levou para passear e disse, Bachelor, o que precisamos fazer para que você coopere? Eu disse, ele quer negociar. Eu disse que se você me deixasse ir para casa nas férias de Natal, eu me comportaria até o Natal daqui a 2 semanas. Apenas os alunos modelo puderam ir para casa no Natal. Ele estava ansioso para se livrar de mim. Saiu após a conversa, perguntou, é um acordo? Respondi, sim, é. Ele caminhou, ligou e acordou meu pai. Devido ao fuso horário, eu disse, Sr. Bachelor, temos boas notícias. Doug demonstrou um progresso notável e achamos que ele estará pronto para voltar para casa no Natal. Meu pai ficou muito feliz. Nas 2 semanas até o Natal me comportei, fiquei de guarda, lavei louça, trabalhei e estudei. Ao entrar no avião de volta, disse que nunca mais me veriam e não me viram. Comprei uma cerveja e um maço de cigarros e... Ao regressar à Flórida, papai levou-nos a esquiar e ficou contente por eu melhorar na escola. Pensei, bem, vou tirar férias com a família antes de fugir. Então, depois que terminamos de esquiar no Canadá, vendi tudo o que tinha para meu irmão, que era um empresário muito astuto, para conseguir o máximo de dinheiro possível e fui de carona para a Califórnia. Enquanto eu estava na estrada, orei porque fiquei desesperado. Pedi a Deus 4 coisas, dizendo, Senhor, sei que sou pecador. Não sabia como orar. Meus pais judeus me ensinaram uma prece, mas eu nem sabia o seu significado. Logo, eu não sabia orar. Podia dizer Pai Nosso ou Ave Maria, estudei em escola católica. Mas apenas orei sinceramente dizendo, Senhor, sei que estás aí, sei que há um Deus. Sei que sou uma pessoa horrível. Você vai me perdoar? Eu precisava de perdão. E você vai me ajudar? E eu disse, Senhor, preciso de 4 coisas. Disse que precisava de carona para um local a 3.000 quilômetros de distância. Por favor, me dê carona e ajude a conseguir comida, onde eu estou com fome. Por favor, ajude-me a conseguir dinheiro, estou falido.
E a quarta coisa, eu orei para que o Senhor me desse uma carona com alguém normal, porque eu continuava sendo pego por esses lunáticos, você sabe? Então pedi, Senhor, uma carona com alguém normal. Assim que terminei de orar, ali mesmo na Interstate 40, o próximo veículo parou. Eu estava lá há 8 horas. Assim que terminei de orar, ele parou. Era uma van branca, ele me deu a carona. Ele me levou por 3.000 quilômetros até a porta de onde eu estava indo, na Califórnia. E esse cara era mesmo... Ele era agressivo ao compartilhar sua fé, e eu tinha que ouvi-lo. Eu estava sentado lá, e ele estava pregando, e eu estava pensando, sim, certo, mas eu realmente acredito que a Bíblia é um conto de fadas. Quem acredita nessas histórias de Adão e Eva? Acredito nas histórias de Adão e Eva, Noé e a Arca, e minha mãe sempre me disse nas escolas que frequentei que era só ficção. Então agora me mudei para as montanhas, para uma caverna, nas colinas acima de Palm Springs, Califórnia. Meu irmão veio me visitar uma vez e tirou essas fotos. Morei lá por 1 ano e meio como eremita, e era muito longe da cidade. Eu costumava escalar de Palm Springs até uma montanha de mais de 1.500 pés e depois descer pelo outro lado, um terreno muito acidentado, íngreme, seco e perigoso. Várias pessoas morreram lá no período em que morei lá, mas tive muitas experiências que não posso compartilhar. Mas o verdadeiro milagre é que enquanto eu morava aqui em cima, alguém deixou uma Bíblia na caverna. E alguém me perguntou uma vez se era uma versão King James. Os gideões colocaram lá. Sabe, os gideões colocam nos quartos de hotel. Querem saber se vão a todas as cavernas agora. Os gideões, bem, quando comecei a ler a Bíblia, finalmente peguei a um dia e não entendi tudo o que li. Quando li o Antigo Testamento, passei por Mateus, Marcos, Lucas e João no Novo Testamento e não entendi muita coisa. Mas encontrei uma versão da Bíblia talvez um pouco mais simples e 2 coisas ficaram muito claras para mim. Primeiro, eu era um grande pecador e Jesus era um grande salvador. Também ficou claro para mim que Deus tinha um plano para a minha vida. No tempo que se passou, e estou apenas fazendo um resumo do que aconteceu desde então até agora, eu e minha família fomos até a caverna algumas vezes. Acho que esta é uma foto de quando Karen e eu fomos até lá com as crianças. Não sei há quanto tempo isso aconteceu, querida, 1992, isso é do topo da montanha. Isso é do... Minha caverna estava após aquela colina em 1992. Há quem pense que cristãos não se divertem. Você sabe, eles dizem, eu gostaria de ser um cristão, mas você sabe, você não se diverte. Você não pode beber, usar drogas e todas essas coisas e todos esses pecados. Agora, como cristão, eu me divirto muito mais do que antes. Há alguns anos, voltei à caverna quando Micah, o filho primogênito, tinha 7 anos de idade e fui visitá-lo. Você pode ver o que aconteceu? Ele está nadando na piscina, a água estava congelando naquele dia. E levei uma Bíblia para lá. Eu simplesmente me senti impressionado. Eu queria deixar uma Bíblia na caverna por causa da maneira como ela mudou minha vida. E nunca me esquecerei dessa experiência. Essa foi uma viagem maravilhosa, Micah e eu, e foi incrível. Ele conseguiu. Na época ele tinha 7 anos de idade, e é uma caminhada exaustiva por essas montanhas desérticas. Em 2001, Karen e eu estávamos fazendo reuniões nas Filipinas, e recebemos a trágica notícia de que Micah havia morrido em um acidente de construção. E você sabe, essa foi provavelmente uma das coisas mais difíceis pelas quais passei, pelas quais passamos. Isso me ajudou a perceber de uma maneira especial o quanto nosso Pai deve nos amar, pois perder nosso filho primogênito dessa forma cria um grande vazio em sua vida. E você pensa nisso todos os dias, e isso dói todos os dias. Você nunca para de pensar nisso, você nunca supera isso completamente. E então você pensa que Deus amou o mundo de tal maneira que voluntariamente deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe, nos anos que se passaram, eu estava presente quando meu irmão morreu. Falcon pediu para orar com ele antes de falecer. Karen e eu voltamos de reuniões na Rússia, e mamãe estava em coma. Ela morreu de câncer ósseo. Alguns anos depois, em 2003 ou 2002, meu pai faleceu e... Portanto, perdemos toda a família imediata. Para fins de registro, nunca recebi um centavo, uma fotografia do patrimônio do meu pai desde que ele morreu.
Eu poderia ter me envolvido em toda essa disputa, mas o Senhor disse: Doug, eu chamei você para pregar o Evangelho. E continuo me lembrando dessa escritura. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, a verdadeira felicidade vem de quem? De Jesus. E eu gostaria que John encerrasse essa transmissão começando essa música. E mesmo que você não consiga terminar, queremos sair do ar com essa mensagem: eu prefiro Jesus. Amigos, a oração de vocês nesta manhã é dizer: prefiro Jesus. Pai do céu, ajude-nos a tomar a decisão de colocar Jesus em primeiro lugar em nossa vida. Aceitá-lo como nosso Salvador, sabendo que Ele tem um grande plano para cada um de nós. E todos os que estão assistindo, se ainda não tomaram essa decisão, que venham a Jesus, assim como estão hoje. Oramos em nome de Cristo. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos nas regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. A próxima capacitação presencial do AFCO será de 5 a 31 de agosto de 2024. Para mais informações, acesse afco.amazingfactsbrasil.com.br.